Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Já imaginou ver um atacante passar 5 anos sem conseguir marcar um gol? Por mais que possa parecer surreal, esse foi o drama vivido pelo brasileiro Pablo, que entre 2015 e 2020 assegurou talvez um dos jejuns mais longos da história para um jogador de sua posição. No vídeo de hoje, o Gol de Canela conta os detalhes dessa complicada situação. Confere só! – 9 de novembro de 2020. No empate em 3-3 entre Guarani e Cruzeiro, em jogo válido pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, um lance acabou praticamente entrando para a história. Quando o relógio marcava 38 minutos do primeiro tempo, o atacante Pablo, do Bugre, aproveitou um cruzamento feito por Matheus Bidu, entrou na área adversária e marcou um gol que pôs fim a um jejum quase inacreditável para um jogador de ataque. Naquele momento, Pablo estava voltando a balançar a rede após exatos 1.824 dias, que somados representam quase 5 anos. Pois bem, antes desse gol contra o Cruzeiro, o atacante havia marcado pela última vez no dia 10 de novembro de 2015. Na oportunidade, jogando pelo América Mineiro, marcou um dos 4 gols do triunfo sobre o Vitória, em confronto válido pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sem levar em consideração os casos de jogadores de ataque que ficaram muitos anos lesionados ou que sofreram longas punições ao longo da carreira, esse jejum de Pablo é, sem dúvidas, um dos maiores da história do futebol. Afinal, vasculhando em livros ou na internet, é bem difícil achar situações semelhantes, principalmente para atacantes. Talvez o mais conhecido e recente é o do colombiano Marlos Moreno, ex-Flamengo, que passou mais de 2 anos sem saber o que era marcar um gol. Antes que alguém questione ou julgue a situação de Pablo, vamos primeiro destrinchar quantas vezes o jogador teve chances de entrar em campo ao longo desse gigantesco período de jejum. Considerando apenas as partidas oficiais, depois do gol com a camisa do América, entre 11 de novembro de 2015 e 8 de novembro de 2020, Pablo entrou em campo outras 94 vezes, o que deu uma média de 18,8 jogos por ano. Além disso, depois do América, ele também passou por 5 clubes diferentes. Vamos lá, após marcar o gol no dia 10 de novembro de 2015, Pablo vestiu a camisa do América em outras 3 oportunidades. Em todas ele foi titular, atuou os 90 minutos, mas não marcou gol. Depois disso, entre janeiro e junho de 2016, o atacante voltou para o Atlético Mineiro, clube no qual tinha contrato, e somou 17 jogos. Desse montante, em apenas 3, ele começou como titular. Já entre julho de 2016 e maio de 2017, Pablo foi cedido por empréstimo ao Vegalta Sendai, equipe da primeira divisão japonesa. Em sua primeira experiência no futebol internacional, o brasileiro acabou jogando pouco na terra do sol nascente. Contando apenas partidas oficiais, entrou em campo 6 vezes e continuou sem marcar gol. Devolvido ao Atlético Mineiro, o atacante foi reintegrado ao elenco principal e acabou sendo escalado pelo treinador Rogério Micali em 3 partidas válidas pela Série A do Campeonato Brasileiro de 2017. Mas, ainda em setembro daquele ano, foi mais uma vez emprestado, agora para o CRB. Na equipe alagoana, Pablo ficou só até o final da temporada, jogou 4 vezes na Série B do Campeonato Brasileiro e continuou sem balançar a rede. Nessa altura, seu jejum já havia ultrapassado os 2 anos. Após realizar uma partida pelo Atlético Mineiro no Campeonato Estadual de 2018, Pablo foi emprestado em fevereiro daquele ano para o Coritiba. No novo clube ficou até dezembro daquele ano e somou um total de 22 partidas, mas continuou sem marcar gol e até chegou a ser improvisado algumas vezes na lateral direita. Aliás, na época, o treinador Argel Fuchs chegou a sugerir publicamente que o jogador trocasse o ataque pela lateral, alegando que ele tinha todas as características possíveis para se dar bem na nova posição. Nesse momento, Pablo já estava há 3 anos sem saber o que era balançar a rede. Em janeiro de 2019, ao receber uma proposta para jogar no Santa Clara de Portugal, o atacante rescindiu seu contrato com o Atlético Mineiro, que já estava perto do fim, e partiu para o velho continente. Porém, nem a mudança de ares ajudou a situação do atacante. Durante um ano, foram 13 jogos disputados e nenhum gol. De volta ao Brasil e já somando 4 anos sem gol, em janeiro de 2020, Pablo foi anunciado como reforço do Guarani.
até por conta da boa impressão deixada na época do Coritiba. Entre os 26 jogos realizados pelo Bugre, uma boa parte ele foi usado na lateral, até que no dia 9 de novembro de 2020 marcou o gol contra o Cruzeiro. Além da quebra de jejum, o gol também representou para Pablo uma importante homenagem. Na comemoração, ele dedicou o feito ao pai, que havia falecido alguns meses antes em um acidente de trabalho. Após o gol, Pablo jogou outras 49 vezes pelo Guarani e marcou 5 gols. Depois fez 15 jogos pela Chapecoense, 4 jogos pelo Operário do Paraná e 12 jogos e 1 gol pelo Santo André, até ser contratado no último mês de março pelo Vitória. Ele tem hoje 30 anos. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!